Fala, gurizada, vamos falar de Grêmio de Tricolor, o Grêmio que venceu ontem o Santos pelo placar de 1-0, né? Gol marcado pelo Kiki Oliveira, né? Num passe do Alisson. A zaga do Santos corta, o Camilo chuta e no rebote fica pro Kiki Oliveira, que na cara do goleiro Gabriel Brazão consegue fazer o gol, né? Uma vitória importante pro Grêmio, que sai do Z4 com essa vitória, foi para a 12ª, mas tem 2 jogos hoje, o Grêmio vai perder pelo menos uma posição, é certo, mas pode perder mais uma caso o Mirassol vença o Bragantino e jogam ainda Atlético Mineiro e Juventude. O empate ou vitória do Juventude, o Juventude passa o Grêmio, ou se o Atlético Mineiro vai fazer os 3 pontos, o Atlético vai a 9 e passa o Grêmio que chegou a 8 pontos no Campeonato Brasileiro, mas o importante, o Grêmio terminará esta 7ª rodada fora do Z4, que é muito importante. O jogo que marcou a estreia de Mano e Filipão juntos na Arena do Grêmio, também a primeira vitória do técnico Mano Menezes. A gente tem que ressaltar algumas coisas, por exemplo, o Edenilson, né? Que saiu ali, sentiu uma lesão, pode virar desfalque para os próximos jogos, não jogou bem, como ponta direita, né? A intenção ali do Mano, ele até falou na entrevista, era dar um pouquinho de mais marcação ali pelo lado direito, principalmente porque é do lado que o Soteldo jogava, né? Depois ele até fala que depois quando ele bota o Alisson, ele recua um pouquinho mais o Cuejar para ajudar o Igor nesse combate contra o Soteldo. E aí a gente vai dizer, o Soteldo teve uma ou outra chance de perigo, mas no mais foi um jogo que o Grêmio conseguiu controlar o Soteldo, né? O Grêmio fez um bom desempenho defensivo, não foi mal. E aí a gente tem que alertar para uma coisa. A bela atuação de Gemerson, voltou a jogar bem no Gemerson, seguro por baixo, por cima também foi bem. Um dos melhores jogadores do Grêmio nessa partida foi o zagueiro Gemerson, que vinha assim de falhas e sendo contestado, só que a gente tem que ser justo. Se jogou bem, vamos ser justo. Jogou bem o Gemerson ali e conseguiu ajudar o Grêmio nessa vitória de 1-0. Um outro ponto positivo é o Kiki Oliveira, né? Fez o gol mais uma vez, teve uma chance, foi um dos jogadores mais insinuantes do Grêmio, tentando drible e tudo, então mais uma boa atuação também do Kiki Oliveira e do Alisson, que entra muito bem também. Ele dá novo fôlego pro Grêmio, né? Naquele momento em que o Santos era melhor, conseguia até pressionar o Grêmio dentro da arena, o Santos não conseguiu fazer o gol, é verdade, mas pressionava o Grêmio. Então, uma boa atuação também do Alisson, né, e do Gemerson, que também é importante para dar confiança para a sequência. O Gemerson deve se manter como titular, até porque o Grêmio não tem outro zagueiro pela direita, e o Mano foi taxativo que prefere jogar com um destro e um canhoto, ao invés de jogar com 2 canhotos, né? Então, o Mano foi taxativo na sua entrevista coletiva. A questão de jogar 2 canhotos numa dupla de zaga é raro, né? Você sabe que é raro. O canhoto, por si só, tem uma lateralidade maior, que às vezes dificulta, porque 2 destros jogam e 2 canhotos às vezes não jogam, tá? Então não é só por uma questão de preferência. Então, por isso que ao longo do tempo, dificilmente se enxerga um lateral esquerdo jogando de lateral direito, um canhoto jogando de lateral direito, e já viu vários destros jogando de lateral esquerdo. Uma vez eu fiz disfarçado de linha de 3, segurei o lateral direito para ser um zagueiro quase de direita, deixei um zagueiro canhoto de líbero e deixei um outro canhoto de stopper pela esquerda. Stopper é novo, não é do teu tempo. Mas aí você tem que mudar o jeito da equipe jogar, porque senão ela fica muito torta. E provavelmente, ao ver um jogador canhoto jogando pela direita, o adversário vai induzir a saída de bola sempre pelo lado contrário e nós vamos ter dificuldade. Então, não digo que nunca vai acontecer, mas ainda prefiro manter o mais normal. Esse foi o Mano aí que falou sobre zagueiros canhotos, né? Que ele não gosta, prefere jogar com o tradicional, um destro e um canhoto. Também vamos falar, o Mano falou sobre contratações, disse que não trata este assunto em público. Então, ele trata sim com o departamento de futebol, mas não vai tratar em público. Então, ele não vai falar em entrevista coletiva sobre reforços, né? Isso trata sim com o departamento de futebol. Outra situação, o Mano Menezes ressaltou bastante a importante vitória do Grêmio, que para dar essa confiança para o tricolor.
O Grêmio que se representar hoje às 10 horas da manhã vai voltar a trabalhar, vai fazer um treinamento. Lógico, para quem jogou, o trabalho é bem mais leve, né? Para quem não jogou assim, deve fazer um trabalho mais pesado. O Grêmio treina na terça também às 10 da manhã. Aí o trabalho forte para todo mundo, porque é o último trabalho antes da viagem para o Peru. Isso porque o Grêmio na quarta-feira joga contra o Atlético Grau em Lima, no Peru, pela Copa Sul-Americana. E o Grêmio precisa vencer e torcer para que o Godoy Cruz não vença para assumir a liderança da chave. Ambos têm 7 pontos, só que no saldo o Godoy Cruz é primeiro e o Grêmio em segundo. É muito difícil que o Grêmio não se classifique na Copa Sul-Americana. O Grêmio vai ter que ver se vai se classificar em primeiro lugar para as oitavas ou se vai ficar com o segundo colocado do grupo e aí vai ter que disputar um playoff, né? Coisa que aconteceu, por exemplo, com o Internacional ano passado e o Inter acabou caindo nesses playoffs da Copa Sul-Americana. Mas o certo é que o Grêmio estará nessa próxima fase. Agora resta saber como. O ideal é que o Grêmio se classifique em primeiro para eliminar ali, também tirar 2 jogos do seu calendário. Mas esse é o Grêmio, as informações de Tricolor.